Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Cris e nesse perfil vocês encontram tudo relacionado à minha vida. Tô aqui com a minha touquinha, né, de cetim, porque eu finalizei meu cabelo ontem e eu não quero estragar ele, entendeu? Então me aguentem com a minha touquinha de cetim, que eu não vou usar aquelas toucas tradicionais que vai amassar todo o meu cabelo. Cacheadas confeiteiras sofrem, não é mesmo? Mas então, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a minha versão de brigadeiro. Já tem aqui no canal um vídeo de brigadeiro, mas eu vim trazer essa receita novamente, porque tem muita gente que não viu, muita gente nova chegou, e com o intuito do vídeo chegar a mais pessoas também, e pra mostrar que o brigadeiro não é um bicho de 7 cabeças. Então, bora pro vídeo! Gente, o primeiro e o principal erro que eu vejo aí no TikTok, Instagram da maioria das pessoas é a escolha errada da panela e da colher. O primeiro momento é que se vocês não sabem, não tem contato com brigadeiro, é importante escolher a colher certa. Aqui eu tô com pão duro, né, uma espátula pão duro ou espátula de silicone, como vocês puderem falar. Ela dá um pouco manchada porque eu tenho ela há muito tempo, uns 3 anos mais ou menos. E ela dá uma queimadinha assim conforme a gente vai usando, né? Todas coloridas, não é só a minha. Todas que forem coloridas, inclusive vou comprar preta na próxima vez, que é pra não ter esse problema. Mas enfim, o importante é vocês terem uma colher, uma espátula reta. Pode ser de colher de pau se tu não for vender, pode ser. Pode ser uma colher de silicone, uma espátula daquelas de plástico, sabe? Aqueles plástico duro que a gente usava antigamente. Pode ser, o importante é que seja reto para te ajudar a mexer de forma uniforme e para pegar em todos os cantos. Ó, ela encaixa direitinho. Se vocês usarem uma colher redonda, ela não vai fazer esse encaixe. Então, quando vocês mexem, não mexe por completo. Sendo reta, ela raspa, entendeu? Então, por isso é importante. E uma outra dica, mas não é 100% necessário, é uma panela de fundo grosso. A minha é de alumínio fundido, não precisa necessariamente ser, mas uma panela de fundo grosso ajuda também a tu não queimar o teu brigadeiro. Pode ser uma panela antiaderente? Pode, melhor ainda, só que tu tem que ficar 100% atenta. A panela de fundo grosso, se tu parar de mexer ali por alguns minutos, não tem problema, não vai queimar. Agora a panela antiaderente, ela é um pouco mais fininha, então pode ser que queime com mais facilidade, então preste atenção. Ambas funcionam, só umas precisam de mais atenção do que as outras, entenderam? Outra dica muito importante é separar tudo que tu vai usar para não ter problema, né? Separa o leite condensado, creme de leite, o sabor do que vai ser teu brigadeiro. Aqui no caso a gente vai fazer o tradicional mesmo. Aqui a gente chama de negrinho, não sei se pode falar aqui, mas no Rio Grande do Sul a gente chama de negrinho, branquinho, bicho de pé, enfim. E eu já separei onde eu vou botar o meu brigadeiro, que é no prato com plástico filme, porque esse brigadeiro vai ser no ponto de enrolar. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês os 4 pontos, que é o de recheio, de bico, de cobertura e de enrolar. Então, já deixei aqui separadinho e bora pra receita, né? Chega de fala-fala. Bom, gente, aqui está minha panela, minha espátula. Confesso pra vocês que minha panela é um pouco grande, mas eu prefiro assim a panela grande do que pequena, porque evita queimar o brigadeiro. Eu começo a minha receita colocando um leite condensado e eu uso o leite condensado Italá, que apesar dele ter diminuído o teor de gordura, eu ainda assim continuo usando ele porque eu me adaptei super fácil. É claro que numa receita branca, se eu fizer em grande quantidade, ele vai ficar mais amarelado porque demora mais a pegar o ponto, mas isso é uma coisa que pode ser resolvida de fácil acesso, com facilidade, melhor dizendo. Aí eu coloco aqui meu leite condensado. Coloco 2 colheres de chocolate em pó bem cheias, que dá aproximadamente 60 gramas de chocolate em pó. Então, coloco assim, ó, 2 colheres bem cheias de sopa de chocolate em pó 50%. Vocês vão me perguntar se dá pra fazer com
Nescau, achocolatado, enfim. Gente, dá. Fica a mesma coisa? Não fica. Principalmente a questão da cor mesmo, sabor, enfim. Então, vocês vão ter que adaptar a receita. Se caso vocês forem usar Nescau, mas super funciona. Mistura o chocolate em pó com leite condensado para dissolver bem. Tudo isso com o fogo ainda desligado. E logo em seguida acrescenta também um creme de leite. Só pra mostrar pra vocês aqui, porque eu sei que vai ter os haters de plantão, que a minha unha não tá suja, ó. É manchada mesmo, ó. Não tem sujeira nenhuma, tá? Ó, mostrando pra vocês. Eu acho que é a cor dela natural. Então, ó. A minha unha, ela não tá suja, tá bom? Ok? Vamos continuar o vídeo. Adiciona um creme de leite. E eu ligo o meu fogo, adiciono o creme de leite, dissolve o leite condensado, chocolate em pó, creme de leite, liga o fogo. Eu já ligo o meu fogo porque eu tô acostumada a fazer isso, mas antes vocês dissolvem tudo muito bem para depois ligar o fogo, tá bom? Mexe sempre de fogo médio para alto. Crislane, não tem muito bem autonomia, eu posso fazer de fogo médio e baixo? Pode, só que o brigadeiro vai demorar mais para pegar o ponto, consequentemente, ele pode vir a ficar aquele brigadeiro puxa, sabe? Por ficar muito tempo no fogo, por ter muito tempo de cozimento. Então, é uma opção tua. Eu aconselho sempre de médio para alto o fogo, tanto é que a minha chama aqui tá alta, ó. E agora a gente vai mexer isso daqui até pegar o ponto. Eu já falo. Gente, eu desliguei o fogo para mostrar para vocês um dos pontos. A minha mão suada. Esse aqui é o primeiro ponto que a gente consegue chegar no brigadeiro, que é o ponto para cobertura, né? Cobertura de bolos caseiros, caseirinhos, enfim. É um ponto em que tu passa a espátula de um lado pro outro rapidamente, tu consegue ver o fundo da panela. Tu consegue ver o fundo da panela rapidamente, tá? E tu levanta a espátula, ela faz desenhos no brigadeiro, só que some rapidamente também. Não sei se vocês conseguem ver em vídeo, mas faz desenhos em cima do brigadeiro, só que
consequentemente, sobe rapidamente. Ó. Esse é um dos pontos. E o terceiro e último pra vocês verem é quando vocês passam o dedo. Eu não vou passar o dedo, vou passar a colher que a gente pegou chocolate em pó. Quando vocês passam o dedo e fica o risco aqui. Peraí, deixa eu mostrar novamente que eu não mostrei na câmera. Quando vocês passam... Deixa eu melar bem, né? Pra não dizer que tá errado. Quando vocês passam o dedo na espátula e fica o risco, ó. Esse é o ponto, há 3 maneiras de vocês verem o ponto pra calda, cobertura de bolo, enfim. Calda não, né? Cobertura de bolo. Agora, a gente vai ligar o fogo novamente e vai ir pro ponto de recheio, né? Ponto de bico e afins. Só continuar mexendo. Então, como a gente descobre esse ponto? Tu vai levantar a tua espátula e ele vai cair em blocos ralos. Ele vai cair em blocos, mas em blocos ralos, não é aquele bloco que cai por cima do brigadeiro firme, que eu vou mostrar pra vocês há pouco tempo. E ele chega até formar, ó, ele chega até formar um montinho ali, ó. Só que vocês percebem que ele não chega a ficar. Ele vai sumindo aos poucos, esse montinho que a gente faz. Não é um ponto tão ralo, ele não desaparece tão rapidamente como o primeiro ponto, mas ele também não fica firme como os outros que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, esse é o ponto de bico, ponto espatulado. Agora, a gente vai pro ponto de recheio de bolo. Gente, esse ponto aqui é o ponto que eu uso pra recheio de bolo. Esse ponto aqui é o ponto que eu uso pra recheio de bolo, tá? Ele escruta o fundo da panela, faz o caminho Moisés rapidamente e cai em blocos também. Então, esse é o ponto que eu uso para rechear os meus bolos. E logo em seguida, agora vai dar o ponto de enrolar. Os pontos, eles são semelhantes de verem, né? De verificar se tá com ponto ou não. São semelhantemente, mas vocês percebem a diferença deles visualmente. Não tem muito o que eu explicar. É mais olhando mesmo. Então, por isso que eu vou explicando da mesma maneira para vocês. Porque a mudança deles é visual. A forma que a gente vai verificar os pontos é sempre a mesma. Sempre testando o caminho Moisés. Sempre levantando, verificando o ponto da espátula. E é assim que a gente vai verificando os pontos. Lembrando que o brigadeiro, a gente não mexe ele tipo assim, sabe? A gente mexe ele raspando mesmo, que é para não queimar. Porque se a gente bobear, esse brigadeiro ele queima e gruda no fundo da panela. Então, a gente precisa fazer com muita atenção para que isso não ocorra. A mãe já te dá mais um pedaço, tá bom, filho?
E esse ponto de enrolar a gente verifica testando o ponto Moisés, né, que é quando a gente faz o caminho e ele não mistura novamente, ele tem que ficar o caminho aberto para Moisés e Israel passar. E depois a gente vira a panela e ele tem que dar tipo de uma cambalhota, sabe? Tem que desgrudar completamente do fundo da panela. Ó. Não sei se deu pra vocês verem, mas a gente faz novamente. Pera aí. Ó. E o último ponto é quando a gente levanta, faz assim, ó. E ele cai de uma vez só, um bloco só. Ó. E ele não mistura, por mais que tu faça um fiozinho bem pequenininho, ele não mistura com o restante da panela. Esse é o ponto de enrolar. E também o ponto para morango do amor, que é o que eu vou fazer. Ficou pronto o teu brigadeiro, na hora que tu desligar a panela, tu já vem com ele pra cá. Eu não fiz isso aqui em vídeo porque eu tô gravando pra vocês, então eu tive que mostrar o ponto pra vocês verificar, pra não dar erro no de vocês. Mas, desligou a panela, taca pra cá. Crislane, mas é cobertura, coloca num bowl, numa bacia. Crislane, é de recheio, coloca numa travessa de vidro e sempre cobre com plástico filme ou aquele plástico de saquinho de congelamento. Sempre cobre para não criar película. E eu vou colocar aqui meu brigadeiro porque eu já tô enrolando demais. E aí, gente, após tirar daqui pra cá, ele fica assim. E também depois quando vocês forem enrolar, bolear ele, vocês vão perceber que ele não vai ter grudado no plástico filme. Se grudar é porque tá errado, volta pra panela, dá pra novamente. O correto é não grudar, tá bom? Ali tá tesouro, plástico filme, isqueiro, normal, tá? Baguncinha que dá sempre eu tô gravando, então não tem como eu ir fazendo e guardando, porque eu tô gravando, é tudo em tempo real. Então, relevem. E é isso. Gente, esse foi o vídeo. Não tem como eu mostrar pra vocês o brigadeiro enrolado, porque eu não vou fazer centro de brigadeiro, eu vou fazer morango do amor. E eu tô gravando um vídeo extra do meu dia. Então, caso vocês queiram ver... Calma que a câmera tá suja. Caso vocês queiram ver o resultado desse morango do amor, cata aqui no meu perfil, no meu canal, o vídeo anterior a esse, que vocês vão ver como é que ficou o morango do amor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!